Você já imaginou como seria ouvir o som de um buraco negro? Pois a NASA fez isso. Aqui está um buraco negro gritante, gritando no espaço. Eu pensei que no espaço ninguém conseguiria te ouvir gritar. Bem, deixe-me explicar. Usando um telescópio, a NASA examinou os movimentos de gás quente em um aglomerado de galáxias em 2002. Em seguida, eles converteram o que encontraram em uma sonificação. O som, como devo dizer isso educadamente, não era atraente, mas tudo bem. Afinal, você pode ouvir o ruído que o gás quente produz em um aglomerado de galáxias a 250 milhões de anos-luz de distância. Ei, você gostaria de ouvir o som que o gás produz aqui na Terra? Deixa pra lá. As ondas sonoras já existiam lá no aglomerado de gás, então os especialistas apenas as redimensionaram para o alcance da audição humana. Foi assim que converteram o que foi capturado pelo telescópio. O princípio é universal. Em nossa atmosfera, podemos ouvir coisas, pois as ondas de pressão se movem através de um meio como líquido ou gás. As ondas sonoras nessas galáxias também podem se mover, pois estão cercadas por gás. O que isso tem a ver com buracos negros? Bem, o que desencadeia essas ondas de pressão no aglomerado é um buraco negro gigante. Para ser mais preciso, é um buraco negro supermassivo que pesa milhões de vezes mais que o Sol. Os especialistas ainda não entendem completamente a relação entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados que os cercam. Eles só sabem que esses dois evoluem juntos, eles são interrelacionados. O aglomerado alimenta o buraco negro com matéria nova e assim por diante. E em troca, o buraco negro aquece o aglomerado. Isso é tudo o que sabemos. Isso me fez pensar no tamanho dos maiores buracos negros. Existem 4 tipos de buracos negros: estelar, intermediário, supermassivo e miniatura. Naturalmente, os maiores se enquadram na categoria de supermassivos. O maior buraco negro do universo que descobrimos até agora é cerca de 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Ele é um dos objetos mais brilhantes do universo. Os astrônomos continuam escaneando o espaço e encontrando novos buracos negros. Mas você já se perguntou quando o primeiro deles foi identificado? Ele foi descoberto por diferentes pesquisadores independentemente em 1971. Os cientistas primeiro confirmaram que esses objetos se formaram a partir dos restos de estrelas massivas. Depois que um buraco negro aparece, ele então consome todos os objetos das proximidades. Aqui está uma rápida recapitulação de como esses objetos espaciais funcionam. A força gravitacional deles é super forte. Nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar o horizonte de eventos, pois ele devora tudo, assim como eu. É sério, até a luz fica presa dentro deles. O que é ainda mais legal e assustador é que as leis do espaço e tempo ficam distorcidas lá. Se você estivesse caindo em um buraco negro, perceberia que o tempo desacelera ali. Einstein explica isso em sua famosa teoria da relatividade geral. Em termos muito básicos, o tempo é afetado pela rapidez com que você se move em velocidades extremas. A NASA descobriu um buraco negro em rápido crescimento. Mas não se preocupe, o mundo não está em perigo. Ele estava diante dos olhos dos astrônomos o tempo todo e fica em uma região de um campo celeste bem estudado. Os astrônomos dizem que esse buraco se formou 750 milhões de anos após o Big Bang. Você sabe, o nascimento do nosso universo. Então, por que os buracos negros são tão brilhantes? Bem, isso é um pouco irônico. Quando eu especifiquei esse fenômeno espacial, disse que os buracos negros são tão densos que até a luz fica presa neles. Mas pergunte a qualquer astrofísico e ele confirmará que os buracos negros estão entre os objetos mais brilhantes do espaço. Isso porque eles não existem sozinhos. Eles ficam no centro das galáxias e geralmente são cercados por nuvens de gás quente. E essas nuvens criam auras cósmicas ao redor dos buracos negros. Porém, devo mencionar que você não consegue ver um buraco negro diretamente. O que se vê são, na verdade, os efeitos que ele tem sobre o ambiente. Por exemplo, dá para ver objetos espaciais sendo dilacerados por um buraco negro. Lembra quando a primeira imagem da silhueta de um buraco negro foi compartilhada com o público em 2019? Prova, pessoal! Você realmente não veria o buraco negro se não houvesse um anel laranja. Por que o anel é laranja e não verde ou roxo? O círculo escuro dentro é a sombra do buraco negro. O laranja vivo do anel brilhante na imagem não é o tom real do gás. Estou meio de coração partido aqui. Ele é uma representação escolhida pelos pesquisadores para retratar o brilho das emissões. Um cientista explicou que a amarela é a emissão mais intensa, a vermelha é menos intensa e a preta tem pouca ou nenhuma emissão. Na faixa óptica, esse anel provavelmente pareceria branco, talvez tingido de azul ou vermelho. Espaguetificação
é uma palavra real. Essa é uma habilidade surpreendente que os buracos negros têm. Se uma girafa caísse em um buraco negro, ela se esticaria em um longo fio parecido com um espaguete. Na Terra, as pernas da girafa estão mais próximas do centro da Terra, então elas são mais fortemente atraídas para a superfície do que a cabeça do animal. Essa regra funciona a favor do animal na Terra, mas funcionaria contra ele dentro de um buraco negro. Em um buraco negro, a gravidade extrema. Quanto mais as pernas da girafa se aproximassem do centro do buraco negro, mais a força da gravidade a alongaria. E quanto mais perto do centro a girafa chegasse, mais rápido suas pernas se moveriam. Mas a metade superior do corpo dela estaria mais afastada, então ela não se moveria em direção ao centro tão rápido quanto as pernas. Aí vem a espaguetificação. Dá pra comer isso com almôndegas? Não? Ok. A única diferença entre um buraco negro e o nosso Sol é que o centro do buraco é feito de material super denso. Ele fornece ao buraco negro um forte campo gravitacional que pode prender tudo, inclusive a luz. É por isso que não podemos vê-los. Você sabia que, teoricamente, se pode transformar qualquer coisa em um buraco negro? Por exemplo, se você encolhesse o Sol para aproximadamente 6 km de diâmetro, comprimiria a matéria dentro dele para um tamanho extremamente pequeno. Isso tornaria tão denso que nossa estrela se transformaria em um buraco negro. Você poderia fazer o mesmo com um planeta ou até mesmo com seu próprio corpo. Existe algo chamado buraco branco ou isso é apenas um mito? Os buracos brancos existem em teoria. Hipoteticamente, eles funcionam de maneira oposta aos buracos negros. Nada pode entrar neles. Os físicos pensam em buracos negros e brancos como yin e yang, ou os dois lados da mesma moeda. Para eles, um buraco branco se parece exatamente com um buraco negro que faz com que diferentes coisas saiam dele. Mas a existência de buracos brancos ainda não foi provada. E os buracos de minhoca? Existem tantos filmes sobre buracos negros e buracos de minhoca. Quantos deles são baseados na realidade e quanto é ficção? Algumas pessoas acreditam que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca. Você entra e sai em outra parte do universo. Como ainda temos muito a aprender e descobrir sobre física, ninguém pode provar que essa teoria está errada ou certa. A astrofísica diz que precisamos ter uma teoria sólida que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica. Os buracos negros estão entre as maiores estruturas do universo, mas podem existir espécimes minúsculas. A massa do menor buraco negro que conhecemos é apenas 3 vezes maior que a do nosso Sol. Aparentemente, os buracos negros podem desaparecer. Stephen Hawking desenvolveu uma teoria da radiação de Hawking. Segundo ele, a radiação diminui a massa e a energia rotacional dos buracos negros. E, por fim, eles evaporam. Porém, esse processo ocorre muito lentamente, se não estivermos falando de pequenos buracos negros. Os astrônomos descobriram um buraco negro instável na galáxia vizinha. O que o torna especial é o fato de ser o primeiro buraco negro estelar adormecido fora de nossa galáxia. Esse tipo é difícil de observar, pois esses buracos não interagem muito com seu ambiente. Eles não emitem tanta radiação quanto os outros. Voltando aqui para a Terra, que tal os buracos das pias? Bem, é uma física diferente. No entanto, se você cruzar o horizonte de eventos, seu carro pode desaparecer inteirinho. Ops! Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie.
Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isso, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10 mil anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante e giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang,
através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas. Todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como Disco Galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea. As colisões estelares ocorrem a cada 10 mil anos e são um espetáculo incrível. Mas elas só são fascinantes de observar quando acontecem a dezenas de centenas de anos-luz de distância. Se uma estrela colidir com o nosso Sol, será um cataclismo global sem chance de sobrevivência para nada. Se isso acontecer, provavelmente envolverá uma estrela intergaláctica, ou seja, que não está vinculada pela gravidade em nenhuma galáxia e se move de forma independente pelo espaço. E uma estrela dessas já visitou nosso sistema solar. Para ser mais preciso, 2 delas. Estou falando da estrela de Shoals, um sistema binário que consiste em uma anã vermelha que pesa cerca de 86 vezes mais que Júpiter, e de uma anã marrom ligeiramente menor, que é 65 vezes mais pesada do que Júpiter. Há cerca de 70 mil anos, ambas se aproximaram do limite do nosso sistema, a nuvem de Oort. Ela é uma espécie de escudo de cometas e corpos cósmicos que circunda nosso sistema solar. A humanidade já existia na época e provavelmente começou a se espalhar pelo mundo a partir da África. E as pessoas podem ter testemunhado uma luz vermelha fraca no céu à noite. E embora a estrela de Shoals tenha estado a uma distância de cerca de 0,8 ano-luz do nosso planeta, seu campo gravitacional influenciou fortemente o movimento de diferentes corpos cósmicos. Mas e se essa estrela não tivesse passado e tivesse ido direto para o centro do nosso sistema solar, para o Sol? Os cientistas dizem que isso pode acontecer em 1.300.000 anos. Conheça a Gliese 710. Essa estrela tem 60% do peso do Sol e se move continuamente em nossa direção. Assim como as pessoas, há 70 mil anos, poderemos ver a luz dessa anã laranja a olho nu. Primeiro, a Gliese 710 se aproximará de nosso escudo, a nuvem de Oort. O campo gravitacional dela irá capturar alguns meteoritos e lançá-los para todas as direções.
O número de meteoritos caindo na Terra provavelmente aumentará 10 vezes então. Depois disso, a Gliese 710 irá na direção dos planetas. Ela os consumirá um por um, espalhando seus fragmentos por todo o sistema. E embora pequenos meteoritos não nos perturbem muito, agora teremos uma ameaça real em nossas mãos. Detritos de planetas do tamanho de um meteorito, como aquele que acabou com os dinossauros da face da Terra, voarão direto em nós. A estrela está cada vez mais perto do Sol, e se de alguma forma sobrevivermos aos fragmentos que caem dos nossos antigos vizinhos, a Gliese 710 terá se partido sobre nós. A gravidade e a temperatura irão simplesmente dilacerar a Terra. Ainda assim, esta visão terrível não teria espectadores. A humanidade terá evacuado a Terra muito antes, é claro. Terra, Vênus, Mercúrio. A Gliese 710 se aproximou do Sol. A estrela menor orbitará a maior, gradualmente se aproximando dela em espiral. Com o tempo, as duas se fundirão. E se o peso total exceder um determinado valor, ocorrerá um desastre. A temperatura da estrela intergaláctica aumenta e as reações nucleares dentro dela se aceleram. Aos poucos, a parte interna se aquece até uma temperatura crítica e uma supernova explode. Em alguns segundos, todas as substâncias são espalhadas no espaço e uma poderosa explosão irá varrer o que sobrou do nosso sistema solar. Mas até agora, a Gliese 710 está a 64 anos-luz de distância de nós, e ainda há uma chance de mudar de rota e passar pacificamente. E se mais duas estrelas incomuns colidirem uma com a outra? Essa é uma estrela de nêutrons. É muito pequena, com cerca de apenas 20 km de largura, mas seu peso é comparável ao do Sol. Esta esfera é extremamente pesada. Uma colisão de estrelas de nêutrons pode gerar um dos fenômenos mais misteriosos do universo. Duas delas caem no campo gravitacional uma da outra. À medida que se movem, gradualmente se aproximam em espiral. E assim que quase se encontram, dois cenários diferentes podem se desenrolar. Se o peso das duas for relativamente pequeno, após a colisão, seu peso combinado dará vida a uma nova estrela de nêutrons. Mas, se nossas participantes forem um pouco mais pesadas, quando colidirem, seu peso excederá o ponto crítico. Isso criará um campo magnético trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Tudo isso aconteceria em apenas 1 ou 2 milissegundos e seria acompanhado por um clarão ofuscante. Essa é uma curta explosão de raios gama, considerada o evento eletromagnético mais brilhante e energético do universo. Um disco preto aparece no local da colisão das estrelas de nêutrons. É um buraco negro. Os cientistas acreditam que essa é uma das formas possíveis do seu aparecimento. Os buracos negros são tão pesados que deformam o espaço e o tempo ao seu redor. Eles têm uma força gravitacional incrível. Se algo chega muito perto de um buraco negro, é improvável que saia dele. Mesmo os fótons de luz, as partículas mais rápidas do universo, são incapazes de se livrar das garras dele. A propósito, há um buraco negro ultramassivo bem no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e que pode pesar milhões e bilhões de vezes mais do que o Sol. Agora sabemos como nasce um buraco negro, mas o que acontece se dois deles colidirem? Os astrônomos já viram tal evento. Por cerca de 7 bilhões de anos, dois enormes buracos negros giraram em torno um do outro, se aproximando gradualmente. Um tinha o peso de 66 sóis e o outro de 85. No momento da colisão, o maior absorveu o menor e ficou ainda maior. O novo monstro negro pesava até 142 sóis. Durante a colisão, uma enorme quantidade de energia foi liberada, o equivalente à massa de 9 sóis. A energia deu ao universo uma forte sacudida e a vibração do impacto só recentemente atingiu os telescópios da Terra. Mas dentro de 4 bilhões e meio de anos, uma colisão ainda mais significativa ocorrerá. Toda a nossa galáxia, a Via Láctea, colidirá com a de Andrômeda. Embora esta esteja a 2 milhões e meio de anos-luz de distância da Terra, ainda é nossa vizinha mais próxima. Nosso universo está se expandindo e há movimento dentro dele. Os cientistas descobriram que Andrômeda está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 120 km por segundo. Portanto, em cerca de 3 bilhões de anos, as estrelas e o gás quente desta galáxia estarão visíveis para nós a olho nu. Então ela irá colidir com a Via Láctea em mais 1 ou 2 bilhões de anos. Ambas se movimentarão como ioiôs. Vão se aproximar e então passarão uma pela outra a uma distância muito próxima e a uma velocidade incrível. E começarão a se afastar, mas a força da gravidade as trará de volta. Aí, outra colisão terá início. Mas desta vez, elas formarão uma galáxia gigante chamada Via Lactômeda, ou Via Lactrômeda.
É difícil prever o que acontecerá conosco e com nosso planeta. Em um cenário, poderemos nem perceber as consequências da colisão. Apesar de as galáxias estarem cheias de estrelas e de outros corpos celestes, elas ainda consistem principalmente de vazio. As estrelas ficam realmente distantes umas das outras. Por exemplo, se imaginarmos que o nosso Sol é do tamanho de uma moeda, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria tão longe quanto a distância de Filadélfia a Detroit. Isso são cerca de 725 quilômetros, portanto há muito espaço entre as estrelas nas galáxias. O segundo cenário possível é quando nosso sistema solar é deixado sozinho no espaço escuro. Assim que as galáxias colidem e giram em torno uma das outras, muitas estrelas são ejetadas como em uma catapulta. Olhe para o carrossel de um parque de diversões. Quando ele gira, a força centrífuga empurra os balanços para fora. E se você soltar um deles enquanto o carrossel estiver girando, voará para muito longe. O mesmo fenômeno ocorre com muitas estrelas durante as colisões galácticas. E nosso Sol pode estar entre elas. Nesse caso, dificilmente notaremos a diferença. A vida na Terra continuará em seu ritmo normal. A única desvantagem é que nosso céu normal da noite começará a desaparecer. E com o tempo, isso se transformará em um vazio negro. A última e mais improvável opção é que nosso sistema solar colida com outra estrela. Bem, nesse caso, toda a vida na Terra está condenada. Como se uma estrela como a Gliese 710 fosse colidir com o Sol. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar. Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de raios-x da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana. Portanto, as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-x. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-x deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez dois deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia.
As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-x está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas, você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-x. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação, o equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do Grande Colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitárius A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitárius A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer. Só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x
detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. As luzes de emergência estão desligando, sirenes tocando, a nave está chacoalhando loucamente. A escuridão cósmica vista pelas portinholas é iluminada por clarões pulsantes. Os astronautas estão afivelando cintos e olhando para as telas, com o suor frio escorrendo de suas testas. Bem à frente, o espaço é cortado no meio por um feixe ofuscante. Nada no universo pode parar aquilo, que parece uma enorme corrente de jato de avião, só que milhões de vezes mais forte do que qualquer jato poderia produzir. Não há como desviar disso. O líder da expedição espacial ordena a todos que se virem imediatamente. Aquilo foi um jato de buraco negro, um verdadeiro monstro do espaço. Os buracos funcionam como enormes aspiradores de pó e engolem tudo que cai além do seu horizonte de eventos, que é a fronteira entre o espaço-tempo e o lugar onde ele desaparece. Se você estiver perto dessa fronteira, já era. Nem mesmo a luz consegue escapar da gravidade de um buraco negro. E ela é a coisa mais rápida do universo. Os buracos não apenas absorvem coisas, como também lançam jatos no espaço, que são feixes misteriosos com milhares de anos-luz de comprimento. Não há monstros negros perto da Terra, mas vamos imaginar que um surgisse de repente perto do Sol. O buraco imediatamente começa a devorar a estrela. A força-gravidade atrai mais um lado do Sol do que o outro. O buraco rasga o Sol em tiras, devorando-o da mesma forma que você comeria espaguete no seu prato. Os físicos chamam esse fenômeno de espaguetificação. Quando o monstro termina sua refeição, ele soluça. E como se fossem espadas de laser, 2 jatos cortam nossa galáxia ao meio. Os astrônomos estão observando uma catástrofe semelhante agora a bilhões de anos-luz de distância de nós. Um buraco negro do sistema 3C321 está bombardeando uma galáxia próxima com um jato de raios-X, raios gama e elétrons, com a velocidade da luz. O ataque já dura 1 milhão de anos e temos sorte de que isso está ocorrendo a uma distância segura. Se um jato chegar perto de um planeta semelhante à Terra, ele irá evaporar a atmosfera e a camada de ozônio. Toda a vida na superfície desaparecerá. Apenas os habitantes das profundezas do subsolo irão sobreviver. Se um buraco negro aparecer próximo ao Sol, no entanto, não viveremos o suficiente para ver o jato. O monstro irá absorver a energia da estrela e nós simplesmente perderemos todo o calor e a luz. A Terra irá esfriar, mergulhando na escuridão eterna. Mas, como qualquer outra coisa, os jatos também podem fazer coisas boas. Como os fertilizantes que ajudam as plantações a crescer, a energia dos raios comprime as nuvens espaciais e novas estrelas nascerão delas. Imagine um ralo no banheiro pelo qual a água flui para um cano. A água se move em espiral e parte dela gira em torno do buraco. Agora, imagine que o buraco negro é esse mesmo ralo. E em vez de água, existe um material chamado plasma. Ele gira rapidamente, fica magnetizado e se acumula em um enorme disco de acreção. O plasma começa a brilhar e em algum ponto dispara 2 jatos para o espaço. O buraco negro V404 Cygni fica a 8.000 anos-luz de distância. Ele é como um show de fogos de artifício que tem até 10 vezes o peso do Sol. O problema é que esqueceram de instalá-lo com segurança. E o pavio foi queimado prematuramente. O buraco é alimentado por gás de uma estrela próxima. Ela fornece cargas infinitas para os fogos de artifício espaciais. Os jatos do V404 Cygni não disparam apenas dos polos, mas de todas as direções. Um disco com a largura de 7 sóis fica girando em torno do buraco negro. O interior desse disco balança como um peão que está prestes a parar de girar e cair. Os cientistas acreditam que as oscilações e disparos aleatórios são causados por distorções do espaço-tempo contínuo. Os buracos negros não são os únicos que sabem dar um espetáculo espacial. Seus principais concorrentes são as explosões de raios gama. A ciência não sabe exatamente como elas aparecem.
muito provavelmente por causa da decadência de uma grande estrela ou da colisão de estrelas de nêutrons. Os satélites registram uma explosão de raios gama todos os dias, mas ocorrem pelo menos 500 delas no universo no mesmo período. Um astrônomo amador que vê pela primeira vez o universo observável pode se sentir como uma estrela de cinema no tapete vermelho. Só que ele não será ofuscado pelas luzes das câmeras dos jornalistas e fãs, mas sim pelas constantes explosões de raios gama. Se houver um clarão perto da Terra, nosso planeta parecerá uma vela em uma tempestade de neve. Imagine que você vive no futuro e pode decolar em voos interestelares seguros. Na sua espaçonave, voa para um planeta que se parece com a Terra para ver uma explosão de raios gama com seus próprios olhos. Seu veículo espacial está atravessando o espaço sideral e pousando no planeta em questão. Porém, assim que pisa no solo, percebe: todos os seres vivos neste mundo estão esperando que algo terrível aconteça. Pássaros assustados voam pelo céu. Os animais começam a sair correndo das florestas à procura de abrigo. O vento faz as folhas sussurrarem. E é como se elas estivessem lhe dizendo: salvem-se, saiam daqui. Então o vento fica mais forte e vira uma tempestade. Um clarão brilhante surge no horizonte. Após alguns segundos, a luz se intensifica. Algo enorme acendeu os holofotes do espaço. Tudo está perdido. Existe apenas luz. Em um segundo é liberado tanto de energia que o nosso Sol geraria em 10 bilhões de anos. 10 segundos se passam e o show acaba. O planeta vai se movendo pelo espaço e o clarão atingiu apenas uma parte do hemisfério sul dele. Mas isso é o suficiente para as coisas correrem mal. A explosão de raios gama foi bem curta, então provavelmente não teria evaporado os oceanos ou soprado a atmosfera para longe. Mas a camada de ozônio que protege o planeta dos raios da estrela mais próxima e da radiação cósmica desaparece. Toda a vida neste mundo termina abruptamente. O cenário é terrível, mas não há necessidade de entrarmos em pânico ainda. Os cientistas acreditam que a probabilidade de uma catástrofe semelhante acontecer no nosso planeta é 0. Porém, nem sempre a Terra teve tanta sorte. A extinção do Ordoviciano ocorreu há 450 milhões de anos. Talvez uma explosão de raios gama tenha sido a culpada. Seu epicentro estava a 6.000 anos-luz de distância do nosso planeta. A perigosa luz ultravioleta atingiu a superfície do planeta, reduzindo a camada de ozônio em 40%. Mais da metade das plantas e animais desapareceu. Mas a vida continuou a se desenvolver e, após 200 milhões de anos, os dinossauros começaram a circular por aqui. A Eta Carinae é uma estrela dupla hipergigante. Ela é quase 200 vezes mais pesada que o Sol e, em 10 segundos, emite tanta luz quanto o Sol em um ano. Essa estrela fica a uma distância de 7.500 anos-luz da Terra. No entanto, em 1843, os habitantes do nosso planeta a viram no céu noturno sem telescópios. Isso foi possível graças a uma explosão. Essas belas nuvens de gás e poeira são as consequências desses eventos. Podemos dizer que são enormes ruínas de uma estrela, mas parecem legais. Ao longo dos próximos 1 milhão de anos, a Eta Carinae continuará explodindo e formará uma explosão de raios gama. Mas, mesmo aqui, a humanidade não precisa se preocupar. A direção das nuvens de gás indica que os futuros feixes de explosão não nos atingirão. Nosso planeta está cercado. No momento, 30 milhões de objetos espaciais de tamanhos variados, desde um grão de areia até o de um carro, estão voando em direção à Terra. Mas nossa atmosfera destrói todos os que rompem a fronteira. Os cientistas estão constantemente monitorando o espaço e não encontraram uma única rocha espacial potencialmente perigosa para a humanidade. Mas isso não significa que não exista. Um grande asteroide chega ao nosso planeta uma vez a cada 2 milhões de anos, em média. Aqui estão as superfícies da Lua, Marte e Mercúrio. Elas são cheias de crateras que parecem buracos do queijo, ou seja, são as marcas dos asteroides que bombardeiam as superfícies há milhões de anos. A atmosfera é uma excelente barreira contra a chuva de rochas dos céus.
mas a cada ano cerca de 500 objetos grandes conseguem passar por ela. A maioria deles cai no oceano ou em áreas pouco povoadas e permanecem desconhecidos. A atividade geológica continua no planeta. Os continentes se movem, montanhas aumentam e diminuem. Enquanto você assiste a este vídeo, a paisagem por aqui está mudando. Tudo isso ajuda a apagar os vestígios dos meteoritos que caíram no planeta. Afivelhe o cinto de segurança. Estamos a caminho dos lugares mais bizarros do nosso universo. E você verá os fenômenos mais misteriosos que poucas pessoas já viram antes. Recentemente, os astrônomos descobriram que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar vazando. Por que isso é uma mudança importante? Porque pode significar que esse buraco negro, chamado Sagitário A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a massa do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo. E o vazamento registrado pelos cientistas pode ser o buraco soluçando enquanto engole nuvens de gás. Isso acontece comigo de vez em quando. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble. Assim, identificaram um jato que parecia de um maçarico. Estava indo em direção às nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. O jato parecia expelir gás como uma mangueira direcionada para uma pilha de areia. Isso parece ocorrer seguidamente perto de outros buracos negros ativos, cercados por material atraído por sua imensa atração gravitacional. Parte desse material é puxada para o buraco negro, mas uma pequena quantidade dele é expulsa para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, ela é engolida, e então o buraco vomita pequenos jatos de matéria. As bolhas de Fermi podem ser o resultado de indigestões que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente os cientistas encontraram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhou com o jato que se estende por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato poderia ter ido de encontro com essa bolha de gás e a inflado. Agora vamos visitar alguns outros lugares de tirar o fôlego em nosso universo. Mas tenha muito cuidado, alguns deles são extremamente perigosos. Como essa estrela de nêutrons rotativa chamada Pulsar Viúva Negra. Assim como a sua aranha homônima, ela está engolindo a sua parceira, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material esse pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Se existir, a pasta nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, esta substância é espremida em emaranhados de material semelhante a um espaguete. Pode quebrar, mas somente se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Que tal visitar um planeta onde chove vidro? Acho melhor não. Este exoplaneta azul brilhante parece pacífico e até um pouco familiar. Um tanto semelhante à Terra, você não acha? Mas essa aparência bonita esconde a natureza aterrorizante do planeta. Os ventos sopram a 8.700 km por hora em sua superfície, o que é 7 vezes a velocidade do som. Mas isso não é o pior. Chove vidro, lateralmente, neste mundo alienígena escaldante e quente. Tsunamis solares são um fenômeno solar apelidado de eventos terminais. Eles ocorrem no equador do Sol. Colisões de campo magnético desastrosas parecem causar enormes tsunamis gêmeos de plasma que atravessam a superfície da estrela, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Eles podem durar semanas e acontecer a cada década ou mais. Olhe para este corpo espacial. Seu apelido é Hyperion Elétrica. Esta lua de Saturno é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas muito além de uma aparência estranha, esta rocha em forma de pedra pómez com inúmeras crateras também é carregada com eletricidade estática, e ela flui para o espaço sideral. Olhe para isso, um planeta interestelar com auroras. Perdidos no espaço e à deriva através de galáxias, planetas interestelares foram ejetados de suas estrelas-mãe. Mas um deles, a 200 anos-luz de distância da Terra, é diferente dos outros. É um objeto do tamanho de um planeta com um campo magnético 200 vezes mais forte do que o de Júpiter. Este campo é tão poderoso que gera auroras piscando na atmosfera do planeta.
Fique longe dos buracos negros. Eu realmente preciso te avisar? Sim, eles são um dos objetos mais perigosos do universo. Mas e quanto a mini buracos negros? Ao contrário de seus enormes irmãos, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Mesmo assim, apenas uma dessas coisas minúsculas teria a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que vários micro-buracos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a afirmar que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Aposto que você vai gostar da nossa próxima parada. Um planeta de gelo em chamas. O exoplaneta distante do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo, pois é feito de gelo quente escaldante. O planeta realiza uma órbita completa em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que está viajando muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual suas temperaturas raramente caem abaixo de 427 graus Celsius. Pode ter algo ainda mais estranho? O planeta abriga enormes volumes de gelo de água conhecido como gelo X, que permanece sólido apesar das temperaturas escaldantes. Se você ama joias, este próximo planeta é para você. Um planeta de diamantes. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente em carbono. É tão denso que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso, por sua vez, pode significar que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Luas orbitando outras luas podem existir, ou não. Os astrônomos ainda não entraram em acordo. Planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Então, por que não pode haver lua com lua? Mas, infelizmente, não. Pesquisadores afirmam que lua orbitando lua pode sim existir. Mas a lua hospedeira tem que ser massiva o suficiente e a outra pequena o suficiente, e deve haver um amplo abismo entre elas e o planeta anfitrião. Agora vou levá-lo para a galáxia fóssil viva. DGSAT primeira é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente esparsa. Mas o que a torna única é que ela está sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo. Isso pode significar que a DGSAT primeira foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, ela é um verdadeiro fóssil vivo. Agora você não conseguirá ver o próximo fenômeno espacial. Tudo porque a luz infravermelha não é visível ao olho humano. E o fenômeno de que estou falando é um fluxo infravermelho do espaço. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas geralmente emitem raios-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um fluxo estranho de luz infravermelha. Parecia estar vindo de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz de distância do nosso planeta. Este sinal provavelmente foi gerado por um disco de poeira ao redor da estrela, mas essa teoria ainda não foi comprovada. Atrás da órbita de Netuno está o misterioso cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos gelados. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo da nossa vista um planeta enorme, o qual já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Vamos visitar a nossa estrela. Mas precisamos ter cuidado para não chegar muito perto, porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície da estrela. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.500 graus Celsius, a atmosfera superior chega a milhões de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol podem ter algo a ver com esse fenômeno